Fala, sofredores do Palestra, de volta aqui com os vídeos. Peço desculpa pela paralisação que a gente teve no canal, mas estamos de volta com novos conteúdos, novos vídeos para vocês curtirem aí muito. Vou agradecer já quem continua inscrito no canal. Quem não é inscrito e está vendo esse vídeo, se inscreve aí, isso ajuda muito, ativa o sininho, comenta aí o que vocês estão achando da atual fase do Palmeiras, se vocês acham que dá para brigar por Libertadores, por Copa do Brasil. Também curte o vídeo, compartilha com a sua família, com seus amigos, porque isso ajuda muito o canal, tá bom? Bom, hoje a gente tem muita coisa para falar. Tem para Palmeiras e Corinthians hoje, tem as contratações que o Palmeiras fez nas duas últimas jornadas de transferência, gastando quase R$ 1 bilhão. Então, assim, é uma jornada de transferência muito atípica, né? E isso mostra o poder financeiro que o Palmeiras tem com as últimas vendas que fez, tá? Mas eu acho que nada mais justo que a gente começar com Palmeiras e Corinthians. Hoje tem Palmeiras e Corinthians, um clássico. É aquele negócio, né? Clássico é clássico, só o palmeirense sabe o que a gente tem sofrido com esse Corinthians. É aquele negócio que o Filipão falou, né? Tem que ter raiva de Corinthians, né? Mas assim, o Palmeiras hoje, a gente não sabe como que ele vai jogar em clássico, porque por mais que ele esteja jogando bem, e realmente nos últimos jogos vem jogando bem, o Palmeiras parece que desliga em clássico. Se a gente pegar os últimos 4 jogos contra o Corinthians em mata-mata, o Palmeiras não fez um gol. O Palmeiras mal chutava no gol. Então, assim, isso me preocupa muito. Porque por mais que eu leve muito em consideração que o Corinthians está no meio de uma disputa de Copa do Brasil, jogou quarta-feira, o Palmeiras teve a semana para treinar. O Corinthians jogou quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Tem a partida de volta agora na outra quarta-feira. Mesmo assim, eu acho que eles não vão com o time reserva. E o Palmeiras também não vai porque, né, não jogou a semana inteira, então provavelmente será um time titular. Não sei qual escalação o Abel vai escolher, né, mas enfim. Então, assim, o Palmeiras, se você pegar elenco, o Palmeiras tem tudo para ganhar esse jogo. Porém, é aquele negócio. Nos últimos jogos, o Palmeiras não vem demonstrando esse bom futebol. Contra o Corinthians, né? Não vem demonstrando esse futebol. E aí o Abel hoje encaixou uma escalação boa com o Vitor Roque e Flaco Lopes no ataque. Tanto que Flaco Lopes foi até convocado para a seleção da Argentina. Né? Um atleta que a gente chamava até de Fraco Lopes, hoje convocado para uma seleção da Argentina campeã do mundo. Então, assim, o Palmeiras tem tudo, tá com a faca e com o queijo na mão para ganhar do Corinthians, que tem que se preocupar com a Copa do Brasil. Hoje eu acredito que sejam uns 2-3-0, se o Palmeiras fizer o mínimo que vem fazendo nas últimas partidas. O Palmeiras vem jogando muito bem. Realmente o Abel encontrou o time novo, que é aquele time com 2 atacantes. Comenta aí se vocês gostaram dessa nova escalação, se vocês acham que ele poderia colocar alguém diferente, se ele tem que mudar alguma peça. Mas enfim. Então assim, só a gente sabe o que a gente sofreu com esse Corinthians nos últimos mata-matas. Eu espero que o Abel entenda que clássico é para entrar com sangue no olho. Independente se tá valendo Paulista, tá valendo Brasileiro, tá valendo Copa do Brasil, se for campeonato de ping-pong. O Palmeiras tem que entrar com sangue no olho contra o Corinthians. Então, assim, hoje o Palmeiras tem que demonstrar para a torcida que, além de ser um time muito bom e bem qualificado, é um time que, quando tiver jogo decisivo, jogo importante, vai entrar para ganhar. Por mais que não ganhe mesmo, por mais que a gente sabe que ganhar ou perder é meio que impreciso, né? Jogo é jogo, são 11 contra 11, mas pelo menos se demonstrar o futebol, que não demonstrou nos mata-matas contra o Corinthians, se demonstrar que consegue jogar bola, finalizar no gol, jogar bem, isso já vai fazer com que a torcida se sinta confortável. Por mais que não vai ficar feliz com a derrota se a gente perder, eu acredito que a gente não perde hoje, mas tudo pode acontecer, né? É um clássico, a gente não pode descartar o nosso rival como se não fosse ninguém. Até porque no retrospecto mais recente, assim, eles têm uma certa vantagem contra a gente, né? Então, eu acho que o Palmeiras tem tudo para vencer, mas vai depender somente do Palmeiras. A gente tem que considerar muito também a escalação, né? Porque o Palmeiras tem um time muito bom, investiu muito bem nos últimos anos, na verdade nas últimas 2 janelas, né? O Palmeiras contratou muitos jogadores de qualidade. Eu posso colocar aí o Sousa, gosto muito do futebol dele. O próprio Andrés Pereira, que acredito que não joga hoje, mas é um jogador que vai chegar para ser titular. O Paulinho, que está machucado, também não joga hoje, mas é um jogador que chega para ser titular. Então, assim, o Palmeiras contratou diversos jogadores para formar um time excelente.
um time que tem que dar uma resposta para a torcida. Não sei se vai ser campeão de Copa do Brasil, não, de Libertadores, não sei se vai ser campeão do Brasileiro, mas assim, tem tudo para ser. O Palmeiras, junto com o Flamengo e Botafogo, talvez, e eu vou colocar o Cruzeiro, uma observação do Cruzeiro, são os 4 times que têm elenco para ganhar grandes campeonatos. O Cruzeiro só tá na. O Cruzeiro agora ganhou ontem do São Paulo, segue ali na disputa com o Palmeiras no segundo lugar, por mais que o Palmeiras tenha 2 jogos a menos, mas assim, é um time muito bom. O time do Palmeiras é um time muito bom, o time do Botafogo é um time muito bom e o time do Flamengo é um time muito bom. Então, assim, tem tudo para ser uma grande disputa de Brasileirão até o final. Cabe ao Palmeiras querer seguir nas 2 competições disputando. Tanto a Libertadores, óbvio, nosso sonho é ganhar mais uma Libertadores, quanto continuar disputando esse brasileiro. Então, assim, eu acho que as contratações do Palmeiras fez, gastando quase 1 bilhão nessas 2 janelas, foram cruciais para a posição. Porque a gente pediu um 9, veio o Vitor Roque. A gente pediu um 10, veio o Paulinho. A gente pediu um 8, veio Andrés Pereira. Então, assim, tudo que a gente pedia, tudo que a gente achava que o Palmeiras tinha de defeito, que não tinha reposição de Richard Rios, que não tinha um centroavante, que não tinha um cara decisivo, o Palmeiras trouxe. O Palmeiras trouxe Paulinho, a gente viu quanto ele foi decisivo. O Palmeiras trouxe o Vitor Roque, que agora está jogando muito bem. Por mais que no começo sofreu aquela oscilação ali, mas era questão de adaptação. Ninguém vai chegar jogando muito no clube, a não ser que seja um craque nível Europa gigante, né? Mas, fora isso, chegou o Andrés, reposição do Richard Rios. Então, assim, tudo que o Palmeiras teve de perda de peça, de perda de jogadores com negociações, né? Porque a gente sabe que é o futebol, todo mundo é profissional. O Palmeiras repôs. Então, hoje, o Palmeiras, se não é o melhor, tem um dos melhores elencos do Brasil. E hoje eu acho que, assim, o Palmeiras, ele tem tudo para se tornar uma grande potência junto com o Flamengo, que são grandes times e são times que investem muito bem. O Palmeiras hoje, querendo ou não, a gente pode falar tudo da Leila, que ela não gosta da torcida, que ela não gosta da mancha, mas assim, ela é uma presidenta com uma gestão muito boa. Se vocês verem questão de lucro, o que ela trouxe de lucro para o Palmeiras, com venda de Hendrick, com venda de Estevão, e assim por diante, e com venda de Richard Rios, e com outras vendas que ela fez aí ao longo do caminho, assim, é absurdo. O Palmeiras talvez nunca conseguiu uma renda com venda assim. E aí, eu pergunto para vocês, se vocês acham que realmente é isso, se vocês concordam com a minha opinião, se vocês acham que o Palmeiras tem tudo para ganhar hoje, porque assim, é o que eu falo e sigo falando. O Palmeiras tem um time muito melhor que o Corinthians, mas muito melhor, assim, absurdamente melhor. É lógico, hoje a gente não vai ter Paulinho, não vai ter Andrés, mas assim, tem infinitamente melhor. É um time que está organizado financeiramente, é um time que paga tudo em dia. Então, assim, as preocupações do Palmeiras é com o jogo. Não tem que ficar pensando se vai receber salário, se não vai receber bonificação. O Palmeiras tem que se preocupar com o jogo. E aí eu te pergunto, qual que é o resultado que vocês acham para hoje? Comenta aí, quantas vocês acham que vai ser o jogo hoje? A minha opinião, como eu falei, é 2-3-0. Eu vou colocar 3-0 porque eu acho que o Palmeiras hoje tem capacidade para fazer isso e de mergulhar, de dar um 3-0. Mas é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanha o canal. Quem não acompanhou, quem está chegando agora nesse vídeo, se inscreve aí, ativa o sininho. Quem já é inscrito, muito obrigado por ter continuado com a gente, tá bom? Curte o vídeo, compartilha com a sua família, com seus amigos. Isso ajuda muito o canal. Nossas redes sociais também vão estar aí embaixo, então segue lá no Instagram, tem muito conteúdo legal também. Falou? E depois eu volto para fazer um pós-jogo com vocês. Falou!